Vamos à nossa aula número 3. Nessa aula, vamos iniciar falando sobre os lobos cerebrais, a localização deles e a função deles. Inicialmente, estamos vendo o lobo frontal, que envolve essa parte da frente do nosso cérebro. O lobo frontal, ele realiza as funções superiores, que envolvem a tomada de decisões, a solução de problemas e o planejamento, que vimos lá na aula 1, ou seja, envolve as funções executivas. Então, é a parte da frente do nosso cérebro, aqui é a parte da testa. Nele acontece o planejamento de ações e movimentos e ainda o pensamento abstrato. Nele estão incluídos o córtex motor e o córtex pré-frontal. O córtex motor controla e coordena a motricidade voluntária, sendo que o córtex motor do hemisfério direito controla o lado esquerdo do corpo do indivíduo e o do hemisfério esquerdo controla o lado direito. Um trauma nesta área pode causar fraqueza muscular ou paralisia. Graças a ele, ou seja, graças ao lobo frontal, contamos com as funções executivas, que são tão importantes na cognição. Já o lobo parietal é responsável pela recepção e pelo processamento das informações sensoriais do organismo. Essa área aqui em amarelo. É aquela área de integração onde passa boa parte da informação do restante das regiões cerebrais. É o lobo parietal quem organiza, quem nos permite sentir e compreender a realidade que nos rodeia. Ele participa de funções sensoriais de reconhecimento e posição em processos cognitivos e analíticos, como memória, cálculo, orientação. Aqui em rosa, na imagem, vemos o lobo occipital, que é responsável pela visão. Os estímulos que captamos através dos olhos, eles são visualizados no lobo occipital. O lobo occipital, ele processa os estímulos visuais, incluindo distâncias, tamanhos, luz, posição, movimento, dentre tantos outros. Daí também ser conhecido como córtex visual. Quando essa área sofre uma lesão, provoca a impossibilidade de reconhecer objetos, palavras e até mesmo rostos de pessoas conhecidas ou de familiares. É uma deficiência conhecida como agnosia. E a agnosia é um dos casos bastante comuns encontrados no nosso atendimento clínico na área da neuropsicologia. O lobo temporal, que é essa parte em verde, envolve memória, emoção, audição e linguagem. Situado na mesma altura dos ouvidos, sua função principal é processar os estímulos auditivos. E entre os estímulos auditivos e os estímulos visuais, há um delay, com cerca de 2,5 segundos de diferença. Como acontece nos lobos occipitais, as informações são processadas por associação. São associadas àquilo que já é conhecido, vivenciado, experimentado. Quando a área auditiva primária é estimulada, os sons são produzidos e enviados à área auditiva secundária, que interage com outras zonas do cérebro, atribuindo um significado e assim permitindo ao indivíduo reconhecer o que está sendo ouvido. Essa área é a área que conta com mais conexões com o sistema límbico. O sistema límbico envolve a área afetiva, envolve as nossas emoções mais intimamente, além de ser essencial para a memória. Esses lobos cerebrais instalam a nossa consciência. A nossa consciência é a faculdade humana que está envolvida com o discernimento e a compreensão do nosso papel individual e do nosso papel coletivo. A nossa consciência envolve a educação moral, o resultado das nossas experiências e de como concebemos tais experiências, tendo o meio como um dos grandes influenciadores. Na imagem abaixo, nós vemos o sistema límbico, que fica na parte interna do nosso cérebro. Nós vemos aqui o giro cingulado, fórnix, o núcleo septal, o corpo mamilar, as amígdalas, aqui no caso uma amígdala, né? Cada parte do cérebro vai ter uma amígdala, uma no lado direito e no lado esquerdo. Aqui ao lado nós vemos a subdivisão do encéfalo e a indicação da medula espinhal. Subdivisão do encéfalo em cérebro e cerebelo, e vemos também o hipocampo, que está como um dos elementos que compõem o sistema límbico. Como a neuropsicologia envolve a compreensão da relação cérebro, cognição e comportamento, ela está intimamente relacionada com a aprendizagem. Por isso, os neuropsicólogos estudam também a tríade funcional da aprendizagem. Essa tríade é dividida em 3 partes: funções conativas, funções executivas e funções cognitivas, como nós vemos na imagem.
A interatividade e a inseparabilidade dinâmica da cognição, da conação e da execução permitem a emergência e a sustentação do processo de aprendizagem humana. Nós vamos ver um pouquinho sobre cada uma delas. As funções cognitivas, das quais fazem parte as funções executivas também, envolvem os processos psicológicos básicos, como atenção e memória e outros tantos. No que se refere às funções cognitivas, temos aqui ao lado a memória, as funções executivas, a atenção, a linguagem, a percepção, as praxias, a personalidade, a inteligência, e tudo isso é estudado pelo neuropsicólogo. Então, as funções cognitivas estão intimamente relacionadas com os processos psicológicos básicos, envolve o desenvolvimento cognitivo. Falar em desenvolvimento cognitivo é falar do estudo dessas funções cognitivas e desses processos psicológicos básicos. Elas são compostas por 3 componentes principais do processo total de informação em estreita conectividade, sequencialidade e interatividade. São 3 componentes: funções de input, que é de recepção e de captação dos estímulos, as funções de integração, retenção e de planificação, que tem a ver com a associação desses estímulos com o que já é conhecido, vivenciado, e as funções de output, que tem a ver com a execução ou expressão, que é o retorno, a comunicação, o feedback das funções de input. As funções executivas estão envolvidas com o modelo de processamento de informação da aprendizagem. Então, nós temos aqui um estímulo sensorial, um input, que pode ser um estímulo interno ou externo. Ele inicia o processo de informação. Para tanto, há um controle executivo, que é a metacognição, que faz a planificação, a avaliação e a regulação de rotinas de processamento de informação, estabelecendo a integração sensorial, a memória de curto prazo, a memória de trabalho, a memória de longo prazo. A integração sensorial envolve a perda de informação por deterioração. A memória de curto prazo, a perda de ineficácia de controle. A memória de longo prazo pode ser episódica ou semântica, a perda por enfraquecimento. Dentro disso, na resposta motora, no output, no feedback, no retorno do impulso inicial, vem a manifestação de um pensamento, a mudança de comportamento e a indicação de uma aprendizagem. O neuropsicólogo vai avaliar as funções executivas de seu paciente, verificando se há algum prejuízo e qual o prejuízo nesse processo. Irá verificar como se dá o modelo de processamento de informação da aprendizagem desse paciente, considerando esse percurso aqui demonstrado nessa imagem. O papel das funções executivas é coordenar e integrar as demais funções, ou seja, otimizando-as e controlando-as. Elas envolvem o córtex pré-frontal, que é essa área aqui da testa, que é o seu piloto, o diretor executivo, o líder, o maestro neurofuncional avançado, quase 1/3 do volume cortical, mantendo uma excelente comunicação com todas as outras áreas. A maturação do pré-frontal leva mais tempo do que as outras áreas do cérebro. Mais ou menos, essa parte aqui está totalmente desenvolvida quando o indivíduo tem entre 24 e 25 anos. E falar em maturação cerebral é dizer que essa área específica maturada está totalmente mielinizada, ou seja, totalmente envolvida pela bainha de mielina. Significa dizer que o indivíduo, aos 24, 25 anos, está no pleno auge da sua maturação cerebral. Com relação às funções conativas, nós vemos aqui na imagem que as funções conativas envolvem um componente de valor relacionado a metas, objetivos, interesse, utilidade, subjetivo. Então, a pessoa pensa, por que faço a tarefa? Envolve um componente de expectativa relacionado a autoeficácia, êxito, fracasso, controle, ansiedade, vontade. A pessoa pensa, o que faço com a tarefa? E um componente afetivo relacionado a autoconceito, autoestima, sentimento de competência, esforço, persistência. A pessoa pensa, como me sinto na tarefa? A palavra conativa está relacionada com o latim conatus, quando o filósofo Spinoza, no século XVI, utilizou pela primeira vez esse termo, relacionando ao estado de preparação do organismo para certas tarefas ou situações, particularmente as que têm valor de sobrevivência. Envolve a autopreservação, a sensação de bem-estar e de interação social, que incluem representações
indutoras de sentimentos, conscientes ou inconscientes, positivos ou negativos. Envolve a relação corpo, cérebro e mente, com uma rede de comunicação do sistema interativo com o eu consciente como comandante. Tudo isso porque as funções conativas estão relacionadas com as emoções e as emoções determinam o nosso comportamento. Por isso, não há como desassociar as emoções do processo de aprendizagem. E falar de cérebro, cognição e comportamento é falar de aprendizagem. Existe uma área específica da neuropsicologia, que é a neuropsicologia na educação, que é levar a abordagem neuropsicológica para a educação. Nossas referências. Nessa aula, conhecemos um pouco sobre os lobos cerebrais, bem como a tríade funcional da aprendizagem e o motivo de o cérebro, a cognição e o comportamento estarem intimamente relacionados com a aprendizagem.